Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Versículo 10. Todos juntos? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, o Senhor, o que, meus irmãos? O Senhor me livrou. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Versículo 14, todos juntos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, todos juntos, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vocês podem se assentar com suas Bíblias abertas comigo neste capítulo. O autor dessa carta, sabemos, é o apóstolo Paulo. Ele a escreve em um momento singular da sua vida. Ele está preso em Roma, em um cubículo isolado, úmido, escuro, não na prisão domiciliar que ele havia experimentado antes, menos desconfortável, mas agora não apenas em uma prisão terrível, mas também espera a morte. Ele fala sobre isso nessa carta, que ele está certo que irá morrer. Ele escreve essa carta a Timóteo, seu filho na fé, um rapaz que ele conheceu quando ele pregava o evangelho do Senhor Jesus na cidade chamada Listra, e ali a mãe, a avó de Timóteo, convertidas ao Senhor Jesus, aquele jovem também convertido ao Senhor Jesus, ele amadurece na fé. E na segunda viagem de Paulo a Listra, ele encontra agora aquele jovem, um jovem maduro na sua convicção de fé, de amor ao Senhor Jesus e também chamado para o ministério. E Paulo tem Timóteo como filho na fé e tem Timóteo também, em certa medida, como um possível substituto para o seu ministério, em certa medida. E ele escreve esta carta para Timóteo. E a centralidade dessa carta não é o apóstolo, não é a igreja e nem é Timóteo. A parte central dessa carta é o evangelho do Senhor Jesus. O John Stott, quando ele comenta essa carta, ele diz que em cada capítulo existe uma exortação principal. No capítulo 1, guarde o evangelho. Capítulo 2, sofra pelo evangelho. Capítulo 3, permaneça no evangelho. E no capítulo 4, pregue o evangelho. Ontem à noite nós vimos, no capítulo 1, que Deus ele vocacionou a Timóteo para a salvação e também
para seguir e amar o Senhor Jesus e também para o ministério. Timóteo, portanto, é vocacionado para a salvação, vocacionado para a vida cristã, e ele é vocacionado para o ministério, para a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. No capítulo 2, que nós não lemos, não tratamos a respeito, mas Paulo ele instiga Timóteo a ele se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. E esta é uma palavra de Paulo a Timóteo para ele como ministro de Deus. Ele se apresentar a Deus, é a Deus que devemos nos apresentar, é a Ele que nós prestaremos contas. É Deus quem irá nos aprovar ou reprovar, e nos apresentarmos a Deus aprovados. A palavra aprovado no original grego é dokimon, que vem de dokimos, que significa literalmente uma medida cheia, perfeita, ou seja, nem mais nem menos. Ou seja, faça aquilo que Deus colocou em suas mãos, nem mais nem menos. Meus irmãos, é errado, é pecaminoso fazermos a mais do que Deus espera de nós e fazermos menos do que Deus espera de nós. Devemos agir na medida de Deus, na medida cheia, na medida completa, sermos fiéis, aprovados neste sentido. Fazermos o que Ele colocou em nossas mãos. Muitas vezes, especialmente nós ministros, nós corremos este risco de definirmos o nosso ministério com base na expectativa que outros têm de nós, ou com base na expectativa que nós temos de nós mesmos. Mas a palavra de Deus nos instrui a nós trabalharmos com a expectativa que Deus tem de nós. Qual é a vontade, qual é o trabalho, qual é a medida que Deus colocou em suas mãos, em nossas mãos, neste momento da nossa vida. Chegamos, portanto, no capítulo 3. E se pudéssemos propor um tema para esse capítulo 3, o tema seria: prepare-se, Timóteo. Prepare-se, meu irmão. Prepare-se, minha irmã. Paulo, no versículo 1, ele começa dizendo: sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esses últimos dias a que Paulo se refere, nós sabemos disso, são os dias inaugurados pela vinda de Cristo Jesus. Em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, nós lemos que Deus falara pelos profetas e fala nesses últimos dias pelo Filho que é Jesus. Pedro, ele cita Joel, explicando Pentecostes, dizendo que nesses últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Portanto, nós estamos vivendo esses últimos dias, são os nossos dias, é o nosso tempo. E Paulo afirma que nesses últimos dias nós enfrentaremos dias difíceis. A palavra aqui original para difíceis é a palavra furiosos. É a palavra usada de maneira rara apenas para descrever aqueles endemoniados gadarenos, dizendo que eles eram furiosos. Dias extremamente difíceis de suportar. E talvez seja esta aí, ou seja este, o primeiro alerta de Paulo a Timóteo: prepare-se para viver dias difíceis. Mas a pergunta que eu trago a você nesta manhã é esta: o que faz os dias serem difíceis? Em nosso tempo, em nossa era, seria o aquecimento global, ou talvez problemas genéticos, ou talvez um ataque alienígena. O que faz esses dias serem difíceis? Na verdade, Paulo começa a explicar no versículo 2, ele diz: pois os homens serão. Os homens são os responsáveis pelos dias difíceis. E ele cita aqui, meus irmãos, 19 características dos homens e mulheres que fazem os dias serem furiosos, serem difíceis e suportar. Prepare-se, meu irmão, prepare-se, minha irmã, preparem, pais, os seus filhos, pois vivemos dias furiosos. Eu falarei sobre essas 19 características, apenas citando em alguns momentos, mas eu gostaria de mencionar que nós vivemos dias difíceis em nossa sociedade, especialmente sendo esta uma sociedade pós-moderna, uma sociedade pluralista e também relativista. E essa é a sociedade urbana
globalizada na qual nós vivemos hoje, dias furiosos, difíceis. A sociedade pós-moderna, ela aceita Cristo, mas ela rejeita a singularidade de Cristo. Essa sociedade na qual nós vivemos, ela reconhece que Cristo é um lindo caminho. Poucas pessoas rejeitam a ideia de Cristo. Mesmo na sociedade europeia pós-cristã, em certa medida, quando se apresenta a Cristo, é visto como um caminho aceitável, porém um caminho dentre vários outros caminhos. O que se rejeita nessa sociedade pós-moderna é a singularidade de Cristo, é a afirmação bíblica de que Jesus não é um caminho, Jesus é o único caminho. São dias difíceis e nós somos confrontados, e os jovens são confrontados em suas universidades a cada dia com este pós-modernismo que aceita Cristo, mas rejeita a sua singularidade. A sua verdade é mais uma verdade, é uma verdade aceitável, dentre muitas verdades. Sociedade não apenas pós-moderna, mas a sociedade relativista de hoje, ela rejeita, abomina verdades absolutas. E como a sociedade relativista rejeita verdades absolutas, ela rejeita especialmente a palavra de Deus. Rejeita qualquer verdade dogmática. Nesta sociedade relativista, a Bíblia não é vista como a palavra de Deus. Portanto, hoje a maneira, o pressuposto da evangelização é diferente de 30 anos atrás. O meu pai, pastor presbiteriano, me lembro quando eu era criança, adolescente, ele visitava algumas pessoas de casa em casa e evangelizava pessoas de casa em casa. Eu me lembro muito de acompanhá-lo. Ele entrava em uma casa, talvez pessoas católicas ou espíritas, e ele perguntava: vocês têm uma Bíblia em sua casa? E eles falavam: nós temos uma Bíblia católica. Ele dizia: eu quero ler a palavra de Deus na Bíblia que você tem em sua casa. Eu me lembro bem, aquelas pessoas talvez não viam a Bíblia como a palavra de Deus, mas no mínimo viam a Bíblia como livro especial. Hoje não é assim, não é assim. O pressuposto nessa sociedade relativista que rejeita tudo que é absoluto, tudo que é dogmático, o pressuposto sociocultural é de que a Bíblia é mais uma narrativa da história da humanidade e talvez a narrativa mais mítica, mais ingênua, mais simplista. Este é o pressuposto da sociedade hoje. São dias difíceis, são dias furiosos. Não apenas a sociedade, ela é pós-moderna, ela é relativista, mas é uma sociedade também pluralista, que rejeita, dentre outras coisas, o conceito de pecado. O pecado se expressa basicamente em erros morais, espirituais e culturais. E a sociedade pluralista de hoje, ela aceita os erros morais. Ou seja, ela ainda é contra a corrupção, o assassinato, o roubo, mas ela rejeita os erros espirituais contra Deus e os erros culturais contra a sociedade. E nesta cosmovisão pluralista de hoje, não há erro contra Deus, pois nenhuma regra é absoluta, então não se pode errar contra Deus. E não há erro contra a cultura, porque tudo que o homem escolhe ser ou fazer precisa ser tolerado. E essa é a palavra da década, a tolerância sociocultural. É interessante, meus irmãos, que o dicionário de Oxford, a cada ano, elege uma palavra como a palavra do ano. Não sei quem acompanha, mas no ano passado, no final do ano passado, grupo de sociólogos, filósofos, linguistas, ali pelo dicionário de Oxford, elegeram como a palavra do ano o termo pós-verdade. E com uma nota de rodapé: pois não há mais verdades absolutas, apenas opiniões. Não existe mais verdade, apenas opiniões. Este é o mundo, é o momento no qual nós vivemos. Uma sociedade que rejeita a singularidade de Cristo, uma sociedade que rejeita a verdade absoluta da palavra de Deus, e uma sociedade que rejeita também o conceito de pecado. E alguns podem até pensar: mas essa rejeição ao conceito de pecado
está longe do contexto da igreja evangélica, que é bíblica. E eu faço um alerta: não está longe, já está entre nós. Estive em uma igreja histórica em São Paulo alguns anos atrás, e antes de pregar num culto de domingo à noite, um dos pastores me chamou a atenção e disse: Ronaldo, esquecemos de lhe falar que aqui na igreja nós evitamos de usar o termo pecado, para não assustar as pessoas. Temos aqui muitos recém-convertidos, alguns visitantes, nós não queremos deixar o povo desconfortável. Eu perguntei: como vocês pregam a Bíblia sem falar sobre pecado? Meus irmãos, nós vivemos dias furiosos que estão entre nós, e a palavra é claríssima: prepare-se para viver esses dias difíceis. Prepare-se. E a solução para nos prepararmos para esses dias difíceis, no capítulo 3, nós lemos aqui no versículo 16, é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça. E às vezes nós lemos sobre a palavra de Deus, esse versículo 16, e pensamos que é a Bíblia como revelação de Deus para o mundo. Mas, meus irmãos, esta é a palavra de Deus também para a igreja, para que sejamos exortados, repreendidos, motivados, sendo colocados por Deus no caminho certo. A solução para enfrentarmos dias difíceis não é a capacidade humana, não é a estrutura social da igreja, a solução é o próprio Evangelho do Senhor Jesus. Pois o Evangelho é o poder de Deus, e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E na relação entre Evangelho e cultura, nós podemos falar que o Evangelho, ele é supracultural, porque ele define o homem em cultura e não o contrário. Este Evangelho que é supracultural, é também multicultural, porque traz pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações aos pés do Senhor Jesus. É também intercultural, porque essas pessoas convertidas a Cristo, que são agora igreja, essas pessoas têm comunhão, têm amor, têm relacionamento. Este Evangelho é também cultural, porque em Romanos capítulo 1 nós lemos que Ele é o próprio Senhor Jesus, que se revelou em nossa história e em nosso tempo. Este Evangelho é também transcultural, porque precisa, segundo Mateus capítulo 28, ser enviado pela igreja na pregação do Evangelho a todas as culturas. Mas este Evangelho, por fim, ele é contracultural, porque ele alcança e ele transforma o homem, mesmo dentro da sua própria cultura. O Evangelho é o próprio Senhor Jesus, quem Ele é e o que Ele faz por nós. Meus irmãos, uma das experiências que mais marcou a nossa vida, em Gana, na África, foi justamente quando nós estávamos ali pregando o Evangelho, aquele Mebá, primeiro que foi transformado pelo Senhor naquela aldeia, convertido, um homem santo, crente. Ali ele pregou o Evangelho para a sua família, 11 filhos e uma esposa, e eles se converteram ao Senhor Jesus. Então nós já tínhamos uma igreja, e essa é a vantagem de pregar o Evangelho em lugares que as famílias são grandes. Uma família se converte, já tem uma igreja, não é? Os 11 filhos, a esposa e o Mebá, começamos ali a igreja, e ele diz: precisamos fazer um culto público. Tinha uma árvore no meio da aldeia, e nós falamos: bem, então vamos fazer um culto público, e aí vamos preparar esse culto. E preparamos ali então um momento de louvor e adoração a Deus, um momento, falamos sobre os nossos pecados, rogando arrependimento, que Deus possa quebrantar e nos fazer nos arrependermos dos nossos próprios pecados. Um momento também de testemunho, em que Mebá e outros, os seus filhos, falaram publicamente como o Senhor transformou os seus corações, e um momento também de pregação da palavra de Deus. E ali havia mais de 400 concombas ao redor, apenas observando. Era um grupinho de 13, 14 pessoas, louvando a Deus embaixo de uma árvore, 400 pessoas ali observando. E foi o sermão mais difícil que eu já preguei em minha vida. Certamente não, reverendo Augustus, mas muitos de nós já pregou um sermão que você vai para casa pensando assim: eles não entenderam nada, não é verdade? Esse foi um sermão
dessa forma, porque havia 2 homens contrários à pregação da palavra, e eles falaram: se você pregar, nós vamos atrapalhar. E ficaram a 3, 4 metros de distância, e tudo que eu falava, eu não era ainda fluente naquela língua, mas tudo que eu falava, eles gritavam o contrário. E para piorar a situação, as pessoas que queriam me ouvir, gritavam com eles. Eu falava, eles gritavam, outros gritavam, tinha momentos que eu não sabia bem o que estava falando. E meus irmãos, foi o sermão mais frustrante que eu preguei. Eu pensei, mas eu acho que eu confundi, eu perdi ali o fio da meada, etc. E me sentei ali ao lado do Mebá. E Mebá, ele faleceu há 3 anos atrás, mas ele era um homem muito positivo. Ele olhou para mim e disse: foi uma benção. Falei: Mebá, eu acho que eles não entenderam bem. E ele disse: entenderam o suficiente. Você leu, falou a palavra de Deus, entenderam o suficiente. E ao final ali ele disse: eu quero, levantou-se e disse: eu quero orar pelas pessoas a quem Deus tocou e transformou os corações neste dia. E para minha surpresa, 67 pessoas vieram para que nós pudéssemos orar com essas pessoas. Mas o que mais me impressionou não foi isso, foi que ao final daquele momento de oração com aqueles recém-convertidos, uma mulher, ela se aproxima à minha esquerda e ela vinha se arrastando. Eu a reconheci, era uma mulher de outra tribo, não era Concomba, era Chocosse. E ela se arrastava porque ela tinha problemas nas pernas mirradas, havia tido paralisia infantil quando criança. E soubemos depois que ela havia ouvido o Evangelho, nós já havíamos pregado o Evangelho em sua casa, que ficava a 5 quilômetros dali. E naquele dia pela manhã, ela tocada pelo Evangelho, ela pensou: quero ir até aquele culto público, 5 quilômetros. Pediu ao seu pai que pudesse levá-la. Seu pai, ele se negou, seus irmãos também negaram. E ela não pensou 2 vezes, ela começou a se arrastar, e ela gastou a manhã inteira se arrastando por aqueles 5 quilômetros até chegar no local onde nós estávamos reunidos. E me lembro bem daquela mulher à esquerda, ali se arrastando. Ela levanta a sua mão, o seu braço, chamando a minha atenção, e ela está com o dorso sujo de lama, porque havia passado pelos lamaçais, está com o cabelo sujo de mato, porque havia passado pelo mato, e a sua mão e seu antebraço sangravam, porque ela havia se arrastado por cima de pedras. E ela estava ali ofegante, e olhei para ela e ela perguntou: será que há ainda tempo para que vocês também orem por mim, porque Deus converteu o meu coração? Ou será que eu cheguei tarde demais? Nós temos uma belíssima foto, as mulheres da igreja limpam aquela senhora, ela cobre o seu rosto com as 2 mãos, e ali ela é transformada pelo poder de Deus. Meus irmãos, nós vivemos dias furiosos, mas nós temos as Escrituras Sagradas, que é o Evangelho, que é o poder de Deus para nos manter no caminho certo, poder de Deus para manter o seu casamento em nome do Senhor Jesus, poder de Deus para trazer o seu filho de volta aos caminhos do Senhor, poder de Deus para reavivar aquele primeiro amor que já está amortecido em nossos corações, poder de Deus para que aquele colega, aquele parente, aquele vizinho que ouve o Evangelho há 5, 10, 15 anos, se Deus se agradar, ele pode ser convertido pelo Senhor Jesus. Poder de Deus para sermos sal da terra e luz do mundo, é o poder de Deus. Os dias são furiosos, mas Deus é todo poderoso e nos deu as Escrituras Sagradas para podermos entender, podermos viver e podermos pregar. Prepare-se para viver dias maus, tempos difíceis. A partir do versículo 2, nós lemos essas 19 características que Paulo relata. Paulo está dizendo a Timóteo, não apenas que há pecado na humanidade, mas Paulo está mostrando a Timóteo que esse pecado irá pressionar, impressionar e atrair também o seu coração. Portanto, prepare-se para sofrer pressão. Não apenas você vai passar por dias difíceis, tempos difíceis, furiosos, Timóteo, mas prepare-se para sofrer pressão. Seu coração será pressionado. Estas 19 características não são aleatórias ou distanciadas da igreja, elas estão ao nosso redor. Efésios capítulo 2 nos diz que há 3 forças que lutam diariamente contra nós, que é a carne, o mundo e o diabo.
19 características. Elas poderiam ser resumidas no que Paulo diz, como sendo a raiz do problema. Diz que os homens não são aqui filoteoi, amigos de Deus, mas eles são filautói, são amigos de si mesmos. Ele fala aqui sobre a cobiça, sobre o egoísmo. Mas podemos assim rapidamente dividir essas 19 características de forças pecaminosas na sociedade na qual nós estamos inseridos, e a igreja está inserida. As 5 primeiras apontam para características pessoais em relação a outros. São egoístas, ou seja, pensam apenas em si mesmos. São avarentos, investem apenas em seus interesses. São jactanciosos e arrogantes, agem como se fossem superiores aos outros. São blasfemadores, falam mal de todos e falam mal também de Deus. As outras 5 características referem-se, o que poderíamos dizer, a distúrbios de comportamento na família. Parece que estão mais alojadas a problemas comportamentais pecaminosos no ambiente familiar, porque são, diz a palavra de Deus, desobedientes aos pais, ou seja, não têm respeito, ingratos nesse contexto da família, irreverentes, são desrespeitosos, desafeiçoados, eles não têm amor, e implacáveis, que significa que eles não têm espírito de perdão, não esquecem, vivem amargurados. As outras 9 características, elas se referem mais a ataques diretos ao próprio Deus, pois são caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E o que Paulo então diz a Timóteo sobre esse contexto de dias furiosos? Ele diz, foge também destes. Meus irmãos, essa palavra é uma exortação para o meu e para o seu coração. Esses dias furiosos, pintados por esses 19 pecados que estão ao nosso redor, eles estão tentando a cada dia nos influenciar e nos atrair. Foge também destes, ou seja, esses comportamentos são atraentes, são atrativos, foge. Mas como fugir, meus irmãos? E mais uma vez aqui, me reporto, aqui ao versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Nós fugimos com a compreensão, quando nós compreendemos, amamos e seguimos a escritura, a palavra de Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O que nos mantém no caminho de Deus é o próprio Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho lança luz e nos faz ver as coisas como elas são. O Evangelho nos faz perceber a bondade de Deus e ao mesmo tempo nos faz perceber o pecado humano. Não é assim, meus irmãos? Perante a bondade de Deus, nós devemos falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É celebração, é adoração. E perante o pecado humano, resta-nos o arrependimento sincero e mudança de vida. Me lembro que há uns 3 meses atrás, estava em uma das viagens missionárias na Amazônia, e ali, Rossana e eu estamos plantando igrejas entre 2 etnias específicas, que são as etnias Mura e Sateré Maué. Estava fazendo uma viagem entre os Sateré Maué, e cheguei em uma aldeia para ali me hospedar. Iríamos ter um encontro no dia seguinte, teríamos oportunidade para pregar o Evangelho de Jesus, mas naquela noite a aldeia estava muito cheia. Eles falaram, não tem aqui espaço nas palhoças para você colocar a sua rede, mas há aqui uma palhoça mais abandonada na periferia da aldeia, você pode ficar lá. E ali então cheguei, me instalei, atei ali, amarrei a rede. Era noite sem lua, sem nenhuma luminosidade, e estava um pouquinho retirado da aldeia, onde há sempre uma fogueira acesa. Então estava aquela noite bem escura. Eu ali preparei então a minha rede, me preparei e deitei para dormir, e desliguei a lanterna, e ao desligar a lanterna ficou aquela escuridão total. Já estiveram em locais assim, que escuridão total. E aí você está no meio da Amazônia, qualquer barulho já é um alerta.
E ali, quando desliguei a lanterna, minutos depois, um certo barulho bem pertinho da rede, e eu liguei a lanterna e foquei ali naquele, de onde vinha o barulho, e eram 2 passarinhos minúsculos, lindíssimos, brincando em cima de uma flor multicolorida, uma coisa assim belíssima. E eu pensei, como eu estive aqui, preparei a rede, etc., eu não percebi uma coisa tão linda perto aqui da minha rede, uma flor multicolorida com 2 passarinhos brincando sobre elas, pássaros ali da noite. Ali eu desliguei a minha lanterna, eu pensei, que coisa linda, louvado seja o Senhor, o Deus da criação. E ali talvez 20 minutos depois, um outro barulho do outro lado, liguei novamente a lanterna e olhei, dessa vez era uma cobra, e ela havia passado no meio de um lamaçal, que estava chovendo muito durante a tarde, e a cobra entrou na lama e não conseguia sair. Então ficava ali se debatendo, fazendo um barulho estranho, e eu foquei, olhei aquela cobra e repentinamente ela conseguiu sair da lama e foi para o mato. Eu desliguei a lanterna e veio à minha mente justamente sobre o Evangelho do Senhor Jesus, pois é isso que o Evangelho faz. O Evangelho lança luz e nos faz ver as coisas como elas são. E o Evangelho nos faz ver tanto a bondade e a beleza de Deus, e perante aquilo que Deus faz e quem Deus é, o Evangelho lança luz e abre os nossos olhos para que possamos perceber que Deus é bom e cuida de nós, que Deus nos sustenta, nos ama, nos salva, Deus nos mantém em sua mão de amor e poder, Deus é quem segura a nossa família, Deus é quem mantém a nossa fé, Deus é quem nos usa dia e noite, Deus é quem faz tudo acontecer. Perante essa bondade de Deus, só nos resta celebrar quem Ele é e o que Ele faz por nós. Mas este mesmo Evangelho que lança luz sobre os passarinhos brincando sobre a flor, a bondade de Deus, é o mesmo Evangelho que lança luz sobre a cobra no lamaçal, o pecado em nosso coração. Quando o Evangelho entra, abre os nossos olhos, nos faz ver aquilo que Deus faz e a sua bondade, mas também nos faz ver o nosso próprio pecado, quem nós somos e como nós estamos. Concordam, irmãos? O Evangelho faz isso acontecer. E quando isso acontece, só nos resta arrependimento sincero, busca pelo perdão de Deus e mudança de vida, em nome de Jesus. Este Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e é o Evangelho para a edificação da igreja, que somos nós. Prepare-se para viver tempos difíceis, meu irmão e minha irmã, dias furiosos. Prepare-se para sofrer pressão. Esses dias difíceis não estão distantes de nós, estão entre nós. Nossa casa, nas nossas escolas, nas nossas universidades, nas nossas mentes, nas nossas igrejas. Mas prepare-se também, a partir do versículo 10, para andar na contramão. John Stott, ele diz que a expressão mais contundente, mais confrontadora de toda essa carta de Paulo a Timóteo é a expressão tu porém. E tu porém significa seja diferente. Tu porém, seja diferente. No versículo 10 nós vemos Paulo dizendo a Timóteo, tu porém permanece, aliás, versículo 10, tu porém tens seguido de perto o meu ensino. Esse tu porém, seja diferente, Paulo agora com Timóteo olha para trás, para o passado. Tu porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. E o tu porém no versículo 14 agora é uma projeção. Olha então para o futuro dizendo, tu porém permanece agora, a partir de agora continua naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, tu porém permanece. Seja diferente. Parece, meus irmãos, que o desafio da palavra não é apenas para nós entendermos os dias nos quais nós vivemos. Não é apenas para nós aprendermos a viver nesses dias furiosos, debaixo de pressão, mas é para nós nos posicionarmos nesses dias. Sejam diferentes.
Muitos veem a Bíblia apenas como um livro complementar com sábias instruções para a vida. Tu, porém, seja diferente, esta é a palavra de Deus. Muitos abraçam a palavra apenas nas partes mais fáceis, que os conforta, não nas partes difíceis, que os confronta, mas tu, porém, seja diferente. Muitos jovens têm um namoro impuro, não buscam a santidade, namoram como todo mundo namora, mas você é jovem crente, tu, porém, seja diferente. Muitos crentes cantam hinos belíssimos que falam sobre a consagração do coração, da família, da igreja, do comércio, do trabalho, do dia a dia, mas não cumprem, não fazem, não seguem, é apenas um cântico cantado pelas suas bocas no domingo à noite, mas tu, porém, seja diferente. Muitos maridos tratam outros de fora muito melhor do que tratam a esposa e os filhos, mas tu, porém, você é crente, seja diferente. Muitos pastores, pregadores, missionários falam coisas belíssimas da palavra de Deus, que podem ser ensinadas, registradas, mas não as vive no dia a dia, em sua casa, em sua vida íntima. Porém, tu, porém, seja diferente. Meus irmãos, esse tu, porém, talvez seja uma das expressões mais confrontadoras dessa carta para o meu e para o seu coração. A proposta não é de nós sabermos no mundo em que nós vivemos como esse mundo é, a proposta não é apenas transitarmos mesmo debaixo de pressão, a proposta bíblica é sermos diferentes, é nos posicionarmos. Nós amamos a Deus, nós seguimos a Deus, nós proclamamos o Evangelho de Deus. Seja diferente, seja diferente. Quando eu penso a respeito desse assunto, e ontem eu mencionei sobre crermos na soberania de Deus, eu entendo que crermos que este Evangelho é de Deus, dado por Deus, para a pregação de Deus a todos os povos, para a glória do próprio Deus, crermos que é Deus que está no controle da história, traz sobre os nossos corações a possibilidade de nós descansarmos e de nós esperarmos. E eu repito, nós somos chamados por Deus para crermos em Deus e vivemos o Evangelho sabendo que Deus controla todas as coisas. E um resultado viável, um resultado direto de crermos na soberania de Deus é o descanso, e deve ser o descanso. À medida que cremos, nós descansamos. A falta de descanso também é falta de fé. Mais nós cremos, mais nós aquietamos nosso coração. Porque é verdade que sem Deus nada acontece. Você pode trabalhar, se esforçar, você pode se preocupar. E ansiedade é isso, é você se preocupar dia e noite com problemas que possivelmente jamais acontecerão em sua vida. Isso é ansiedade. É você se angustiar por tragédias que possivelmente jamais virão. Mas quando nós cremos em Deus, que Deus verdadeiramente, eu repito, verdadeiramente está no controle integral de todas as coisas e da nossa vida, um resultado direto deve ser esse: nós passamos a descansar no Senhor Jesus. Eu sempre gosto de ilustrar dizendo, nós podemos ir para a nossa cama à noite, colocar a cabeça sobre o travesseiro e, como Davi fazia, conversar com a nossa alma, dizendo: descansa, ó minha alma, no Senhor, porque Deus cuida de mim, e descansar. Nós não sabemos o que nos aguarda hoje à tarde, muito menos amanhã, ou no ano que vem, mas é certo que Deus controla não apenas o hoje, controla também hoje à tarde, controla amanhã, controla o ano que vem. Deus, que está no controle de todas as coisas, tem a nossa vida em suas mãos, nós estamos em boas mãos, podemos descansar no Senhor Jesus. Mas este é um exercício diário, concordam comigo, irmãos? Um exercício diário de fé, em que nós precisamos crer um pouco mais, para descansar um pouco mais a cada dia, a cada dia.
Mas crer na soberania de Deus, que essa palavra de Deus, ela é suficiente, e como nós lemos aqui, para ensinar, para repreender, para encher nosso coração, não apenas nos dá descanso, paz, mas essa palavra também nos dá expectativa, que à medida que nós também descansamos em Deus, nós também esperamos mais e mais de Deus, porque se por um lado, sem Deus nada acontece, por outro lado, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não há nenhum coração tão fechado que Deus não possa abrir. Você crê nisso? Não é verdade, irmãos? Não há casamento tão quebrado que Deus não possa restaurar. Não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há língua, tribo tão distante que Deus não possa alcançar. Não há ideologia tão fechada que Deus não possa quebrar. Não há mentalidade tão anti-Deus que Deus não possa transformar. Deus pode fazer qualquer coisa acontecer. Portanto, crer na soberania de Deus deve trazer ao mesmo tempo descanso e expectativa em nossas vidas e em nossos corações. Descansamos em Deus e esperamos em Deus. Prepare-se para viver dias difíceis, furiosos. Prepare-se para estar debaixo de pressão. Prepare-se também, meu irmão e minha irmã, para andar na contramão, para você se posicionar. Eu falo especialmente aos jovens. Jovens, se posicionem. Se posicionem. Vocês não creem em nada? Eu creio em Deus. Se posicionem. Vocês creem que qualquer caminho leva a Deus? Eu creio em Cristo. Se posicionem. Vocês creem que há verdade em qualquer livro? Eu creio na Bíblia. Se posicionem. Vocês creem que namoro pode ser de qualquer maneira? Eu creio no namoro puro. Se posicionem. Eu creio que criar filho é de qualquer maneira. Qualquer pessoa pode criar com qualquer valor. Eu creio em criar filhos na palavra de Deus. Se posicionem. Especialmente estamos vivendo um momento na nossa história no Brasil em que os jovens crentes precisam se posicionar, dizendo: vocês podem crer em qualquer coisa, eu creio em Deus. Gostaria de encerrar partilhando com vocês algo que mexeu com o meu coração, e eu já falei aqui na igreja antes, mas conversando com o Potts e Ana Maria, e também percebendo ontem, há muitas pessoas novas na igreja, graças a Deus por isso. E uma das experiências que mais marcou minha vida, quando eu e Rossana voltamos da África para o Brasil, em 2001, e começamos um trabalho na Amazônia. O primeiro trabalho foi um trabalho de pesquisa missionária. Então iríamos, antes de formar uma equipe para alcançar as tribos não alcançadas, precisaríamos saber quem elas são, onde elas estão. Então meu trabalho inicial foi fazer isso, a Rossana também, fizemos várias viagens juntos, e algumas viagens fiz sozinho, que eram locais assim um pouco mais difíceis. E a primeira viagem que eu fiz na mata, realmente andando na mata, foi uma viagem seguindo a orientação do missiólogo Paulo Botrel, que na época era o responsável pelo banco de dados sobre onde estavam as etnias indígenas não evangelizadas, e ali havia 3 etnias indígenas, que eram os Cambeba, Miranha e os Cocama, que ficavam no meio do estado do Amazonas, e ele disse: nessas 3 tribos aqui, num local bem isolado, no meio da mata, ali, nós sabemos que nenhuma missão chegou, nenhum missionário entrou, talvez vocês possam formar uma equipe e começar a trabalhar lá. Eu fui fazer uma excursão para conhecer a região, conhecer as tribos e assim por diante. Viajei para Manaus para Tefé, de avião. Em Tefé, aluguei uma voadeira, não sei se tem o mesmo nome aqui, no norte chamamos uma canoa motorizada de voadeira, né? Fiquei até decepcionado porque não voa, mas desliza na água. Aluguei aquela voadeira, viajamos ali, eu e um guia, durante 2 dias e meio, subindo o rio Solimões, o Japurá. Chegamos até a região de Maraã, e ali perguntei aos ribeirinhos: onde estão esses indígenas aqui do mapa, Miranha, Cambeba, Cocama, e eles falaram: bem, estão aqui bem dentro da mata, mas você tem que ir a pé e tem que contratar um guia que conheça a região. E contratei então um indígena da região, um caçador, são os melhores guias,
E ele disse, eu conheço, nunca entrei nas aldeias, mas conheço a região, posso te levar até lá sem dificuldades. E eu falei, quanto tempo de viagem? Ele cobrava a diária, e ele disse, são 7 dias, são 4 dias para ir e 3 dias para voltar. E eu achei até curioso, por que 4 e 3? Eu falei, mas por que 4 e 3? Ele falou, é porque para ir eu sei o caminho mais ou menos, a gente vai tentando achar. Então na volta a gente já achou o caminho mais fácil de voltar, não é? E ali foi a minha primeira caminhada na Amazônia, e quem entra na Amazônia, na floresta, pela primeira vez fica impressionado, porque a floresta é impressionante, uma coisa belíssima, umas raízes coloridas, pássaros, aquela mata fechada, ali aquela umidade, aquele verde intenso, e ali eu perguntava tudo, e qual o nome dessa árvore, e aquele pássaro. Depois de meia hora ele disse, olha, Ronaldo, eu venho de uma tribo que nós temos um tabu, e o tabu é o seguinte, na mata a gente fica em silêncio o tempo todo, não conversa. Então são 7 dias em silêncio. Meus irmãos, é difícil ficar 7 dias sem conversar. Depois aí de 1, 2 dias você começa já a falar consigo mesmo, em voz alta, para quebrar um pouco o silêncio. Me lembro bem da primeira noite que nós dormimos ali na mata, e foi minha primeira experiência ali de dormir na mata. Então levamos redes, né? Não há problema, tem árvore à vontade para você colocar a sua rede. E ali, depois de um dia de caminhada carregando a mochila, ali das 6 horas da manhã até 4 horas da tarde, que começa já a escurecer na mata, você está exausto, e só pensa em comer. Comemos ali alguma coisa, tomamos um banho mal tomado em um riacho ali, e eu pensei, deitar e dormir para estar pronto no dia seguinte. Mas o índio, meu guia, não me deixou dormir a noite inteira, levantava, deitava, ligava a lanterna, desligava, mexia na rede dele, mexia na minha rede. Lá pelas 4 horas da manhã eu disse, olha, eu vou quebrar aqui o voto de silêncio, não é? Para te falar, assim não dá. Nós precisamos descansar, se nós não descansarmos, nós não vamos conseguir caminhar no dia seguinte. Por que você está tão agitado? E ele disse, eu não falei antes, mas eu morro de medo de onça. E eu não havia pensado em onça até então. Aí a partir daquele dia eu pensei, se o índio, guia, caçador tem medo de onça, eu também, e a partir daquele dia comecei a ter medo de onça. Caminhamos ali na tarde do 4º dia, ali o GPS, quando pegava um sinal, na mata não pega bem, quando pegava um sinal, mostrava ali a distância, e nós tínhamos as coordenadas. A primeira aldeia estava lá a 400 metros, 300 metros, o coração batia forte, e pensava assim, como seremos recebidos, não é? Um local bastante isolado, e chegamos ali, e era uma aldeia da etnia Cambeba, e quando nós entramos, eu combinei com o guia, não vamos entrar abruptamente, eles podem se assustar, vamos ficar assim na periferia da aldeia, e vamos apenas falar a distância, e eu não falava a língua Nhegatu, que é a língua geral da região, e eu disse, eu falo em português e você traduz para o Nhegatu. E nós combinamos e assim fizemos. E quando chegamos na aldeia, para nossa surpresa, nós não vimos nenhuma mulher, mas vimos uns 30 ou mais homens, no meio da aldeia, trabalhando em conjunto, limpando ali o local daquela aldeia. E nós nos aproximamos ali, eles nos viram de longe, nós sentamos, colocamos as mochilas, ficamos ali quietos, e eles ali não pararam de trabalhar. E nós falamos, olha, boa tarde, estamos aqui para visitá-los. E eles responderam, podem ficar à vontade, nós estamos ocupados. Bem, bom sinal, né? Aí esperamos ali uma meia hora, e me aproximei um pouco mais com o guia ao lado, e falei, meu nome é Ronaldo, eu vim aqui lá de Manaus para conhecê-los. E falaram, fique à vontade, mas não parar de trabalhar. E aí, para puxar a conversa, eu perguntei, o que vocês estão fazendo? E um deles disse, nós estamos preparando aqui o lugar para o culto hoje à noite. Aí eu pensei, o meu guia, eu acho que, meu intérprete, né, eu acho que ele errou. Eu falei, culto, vocês são crentes? Aí pararam assustados, olharam para mim e falaram, mas é claro que nós somos crentes, e você não é crente? Eu falei, sou crente no Senhor Jesus, não sabia que vocês eram crentes. Qual foi a missão que passou por aqui? Eles falaram, não sabemos, o que é missão? Não, qual foi o missionário que chegou nesse lugar? Eles falaram, nós não sabemos o que é isso, o que é missionário? Eu disse, quem foi a pessoa que lhes falou de Jesus? Ah, foi um ribeirinho, caçador, aliás, pescador, chamado Seu João. E Seu João mora logo ali embaixo, a gente está muito ocupado, você está aqui nos atrapalhando, você vai lá conversar com ele? E aí eu fui até a casa do Seu João. Meus irmãos, eu cheguei naquela casa, os irmãos sabem o que é flutuante? Já viram, pelo menos pela televisão, aquelas
No caso, era um casebre, um quartinho, na verdade, 4 por 4 metros, construído sobre troncos que flutuam, então em um riacho. E ali quando a água sobe, então a casinha sobe, quando a água desce, a casinha desce, é um flutuante. E ali encontrei aquele flutuante que era a casinha do seu João, 4 por 4 metros, uma madeira antiga, rota, estragada, a porta estava fechada, uma janela entreaberta, eu olhei pela janela e ali dentro daquela casinha havia apenas 4 redes velhas penduradas, uma cadeira quebrada e uma panela grande, somente isso. E sentado num cantinho ali daquela casa, no chão mesmo porque a cadeira estava quebrada, um homem de meia idade, roupa muito simples, lendo a Bíblia aparentemente com dificuldade, passando assim o dedo e balbuciando, era o seu João. Para não assustá-lo, eu dei a volta e bati a porta daquela casa. Ele abriu a porta, tomou um susto. Eu disse: não se assustem, meu nome é Ronaldo, eu sou um missionário, eu vim lhe visitar. Ele abriu um sorriso e ele disse: meu missionário, espere um momento, que eu vou aqui preparar aqui, limpar a casa para que você possa entrar. E eu fiquei ali esperando aquele homem naquela simplicidade, tentando organizar a casa. De repente ele abre uma outra janela do outro lado e ele grita: Maria, era a esposa, João e Maria, Maria, venha para casa e traga os meninos. E ele disse assim: porque chegou em nossa casa um missionário de verdade. E aquele negócio, aquela frase mexeu com o meu coração, porque enquanto ele arrumava as coisas e a Maria chegava com as crianças, eu fiquei pensando assim: quem é missionário de verdade? Eu estava ali com o sustento missionário para ali chegar, com um guia, com botas Timberland impermeáveis para a mata, com GPS. Estava ali com uma passagem aérea me esperando para voltar para casa. Estava ali com cobertura de oração, com apoio das igrejas, e estava ali perante um homem que não tinha nada disso, nem sequer usava um título para se definir, era seu João. Eu disse: meu irmão, o senhor que é o missionário de verdade, mas quem é o senhor? E ele disse: meu missionário, meu nome é João, sou ribeirinho, ouvinte de fé, e eu sou da Assembleia de Deus. Eu pensei, só podia ser, para estar aqui pregando evangelho, lugar tão distante. E ele disse: um dia eu participei de uma conferência, não sei se o irmão já ouviu falar, enquanto limpava ele dizia, chama-se Conferência Missionária. Eu falei: já ouvi falar. E ali pregou um pastor falando que precisamos pregar o evangelho a todos que não ouviram ainda de Jesus. E eu corri por ter fé, e em ter fé naquela cidade o povo já conhecia Jesus. Fiquei decepcionado. Eu comecei a ir nas comunidades no redor, nos derredores, comecei a procurar, e as pessoas já conheciam Jesus. Eu fiquei também decepcionado, falei: preciso encontrar esse pessoal que não ouviu de Jesus. Aí eu peguei ali a minha canoa, entrei pela mata e cheguei até esse lugar. Encontrei 3 etnias que não conheciam nada de Jesus. Eu pensei: aqui é o lugar. E enquanto ele falava, chegava a Maria com seus 4 filhos, 4 meninos, entre 7 a 14 anos de idade. E quem é pai vai entender o que eu vou falar. Não é tão difícil, se Deus chamar e você abrir seu coração, você ir num local isolado, morar num local isolado. Se a sua esposa aí se agradar e for com você, então a coisa está toda resolvida. Mas é difícil levar os filhos para um lugar assim. Eu falei: seu João, que loucura é esta? Aqui não tem hospital, não tem clínica, não tem escola, não tem estrada, só as tribos indígenas e a mata. E esses filhos, o que será desses meninos? E seu João, baixinho, ele me puxou e sussurrou no meu ouvido para os filhos não ouvirem. E ele disse: meu missionário, estou deixando para os meus filhos uma grande herança. Eu olhei para aquele casebre caindo aos pedaços, a canoa quase afundando. Eu pensei: só se o homem escondeu o ouro na mata, porque aqui não tem herança. Eu falei: mas que herança é esta? E ele respondeu: eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. Eu nunca fui para uma escola, aprendi a ler na Bíblia, o único livro que li até hoje. Nunca fiz treinamento nenhum, mas Deus me trouxe a esse lugar, aprendi a língua pela graça de Deus dessa tribo, preguei o evangelho pela graça de Deus, e aqui já nasceram 6 igrejas para a glória de Deus. 2 entre os Cambeba, 2 entre os Miranha, 2 entre os Cocama. Meus irmãos, eu voltei depois daqueles 3 dias ali de caminhada, pensando assim: por que Deus dirigiu para que essa fosse a minha primeira experiência na Amazônia?
é para me relembrar, meus irmãos, que não é por força, não é por violência, não é por algum treinamento, alguma capacidade, não é por alguma metodologia, alguma estratégia, mas é pela graça e pelo poder de Deus que as coisas acontecem, perto e longe, na nossa vida e distante também.